Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Alegres estamos por estarmos hoje na casa do Senhor, mais uma vez, com saúde, para poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Amém. Vamos estar orando neste momento, que os irmãos fecham os olhos, curvem suas cabeças para estarmos falando com o nosso Deus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, te oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor possa, Senhor, estar presente no nosso culto. Que o Senhor esteja abrindo, Senhor, as portas dos nossos corações, Senhor, para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, estar com cada irmão que entrou por essa porta. Que nós possamos sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos sair melhor do que nós entramos, Senhor. Que possamos, Senhor, viver a cada dia a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas durante esta semana. Que o Senhor possa estar nos guardando a cada dia. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Hino do cantor cristão, número 422. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir no caminho dos céus, como seu bom conselho e bom renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor a servir com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos e pressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Agora, o pastor vai estar fazendo a parte de intercessão da coluna de oração. Nós temos aqui na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. O Diego, filho da nossa irmã Francisca, ele contraiu a Covid-19 e ele ficou com febre muito alta esses dias.
Então, foi nos comunicado para que nós colocássemos aqui na coluna de oração e orássemos por ele. O irmão João também, nessa semana, ele fez uma biópsia. Então, vamos estar orando para que esteja tudo bem também com a sua saúde. Nós não soubemos notícia ainda de como ele está. E temos boa notícia da Lorena, né, irmãos? Ela já foi para o quarto, já teve uma melhora considerável, graças a Deus. A família estava muito apreensiva e nós estávamos orando intensamente pela netinha dos irmãos. E graças a Deus, né, ela já está melhor e melhorando cada vez mais. E muito em breve vai estar em casa, em nome de Jesus, para agradecimento da família. Mas já é motivo de agradecimento, irmãos. Nós temos também o Oswaldo, ele vai fazer uma operação no dia 6 de julho. A Alda é esposa do pai da Naná, o Paulo César, a Emanuele, o Marcelo, filho dos nossos irmãos também, Luiz e Marinalva, a Florentina, Sara, filha da Jussara, o Dirceu, a Idaci, a Iraci, a Edmeia, a Ivanete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai amado, nós te agradecemos mais esse momento de oração que fazemos aqui da tua casa, aonde a tua igreja, Pai, nesse momento entra no teu trono de graça através do teu Filho Jesus Cristo. E Pai, nós colocamos todos esses nomes diante do Senhor, para que o Senhor possa estar respondendo cada necessidade conforme a tua santa e bendita vontade. Muito obrigado, Senhor, pela melhora de muitos que já se passaram aqui pela nossa coluna de oração. Nós te agradecemos a melhora da Lorena e que tu possa estar continuando a acompanhar aquela criança até que ela saia do hospital e vá para a sua casa, Pai, e esteja junto com a sua família. Mas nós já te somos gratos, Senhor, pela melhora do quadro no qual ela estava. Muito obrigado porque a tua mão esteve nesse processo, abençoando, transferindo de hospital e sendo cuidada, Senhor, principalmente pelas tuas mãos. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. A igreja agora quer saudar nossos visitantes, tá? Que possa sentir bem o nosso meio. Sempre que sentir vontade, também pode estar aqui conosco. A igreja fica muito feliz em recebê-los. Eu acho que só tem esse casal aqui, né? Que está atrás da... Não, da frente. Gisele já é nossa, já. Está na frente dela, o casal. Quem estiver perto, puder agradecer. Carlos, irmã de Neia. Carlos e Neia. Eu também? Então, não estou conhecendo os irmãos. Mas, então, acho que todos são de casa, né? Que possamos estar, então, com nossos corações abertos para engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém. Então, vamos passar para o momento de ofertório. Tá? Os irmãos que vieram preparados para ofertar e trazer seu dízimo, nesse momento poderá trazer aqui no gasofilácio. E o pastor agora vai estar dando uma palavra sobre o notebook. Pela manhã nós já falamos sobre isso, né? Nós estamos fazendo uma campanha para comprar um notebook, para estarmos melhorando cada vez mais o nosso culto pela internet. Tem irmãos que estão participando desse culto pela internet, são membros da nossa igreja, têm dificuldade para vir à igreja e ficam em casa. Quando ficam em casa, claro, por alguma necessidade, eles assistem esse culto pela internet. E nós estamos muito felizes, porque o nosso culto, agora ele aumentou muito na internet. Os irmãos que entrarem no YouTube vão ver lá as últimas visualizações. Nós já chegamos em um último culto de quarta-feira a mais de 600 visualizações do nosso culto. E inscritos no nosso canal, nós já temos 220 pessoas. Então nós não sabemos nem quem são esses inscritos, mas já participam desse culto conosco. Então glória a Deus, esse trabalho tem crescido, esse trabalho tem sido anunciado, o culto pela internet, a palavra de Deus tem sido pregada. Esse culto, ele se repete várias vezes, né? Os irmãos que nunca assistiram o culto, eu sei que irmãos aqui da nossa igreja podem até não ter nunca assistido um culto da internet, que a gente coloca, né, da nossa igreja, coloca na internet.
mas eles têm sido bênção e graças a Deus eles têm se repetido, sendo pregados, sendo adorado, Deus sendo adorado através dessa igreja aqui em São José. Então nós glorificamos a Deus, porque o nosso culto não é só no YouTube, nós gravamos e colocamos no YouTube, ele também no Facebook alcança muitas pessoas. Então esse é um trabalho que já é um trabalho que nós já concretizamos de realizá-lo na internet, e agora nós estamos procurando melhorar. Então já teve irmãos já procurando, já entregando oferta, graças a Deus já é um bom grupo de irmãos que já tem colaborado com essas ofertas. Então nós pedimos aos irmãos que puderem colaborar, que colaborem com essa compra desse instrumento que vai ser bênção para o culto da nossa igreja. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça! Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Os irmãos podem se assentar e agora a palavra está com o pastor. Nós vamos cantar mais um Ah. louvor, né? Então, vamos nos colocar de pé de novo. Se
Senhor, tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 Senhor, toca-me. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo na parábola da grande ceia. Já preguei sobre esse texto e sempre quando eu volto tem novas coisas a nos ensinar. E hoje não vai ser diferente. Algo bom
estará vindo para nós e nos trazendo aqui tudo aquilo que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. Eu creio nisso porque é a palavra de Deus e é um manancial para as nossas vidas e a nossa alma. Nós vamos estar abrindo no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Eu quero refletir em todo o contexto também, não só na parábola, mas em tudo aquilo que aconteceu nesse momento onde Jesus está contando a parábola. Mas nós vamos estar lendo o trecho que fala desta parábola que Jesus traz como ensinamento espiritual para as nossas vidas e daqueles que estavam ali ouvindo. Lucas capítulo 14, de 15 a 24, na Almeida Revista e Atualizada. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e fui experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Vai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Faz-nos aplicar em nossos corações, esvazia o Teu servo e enche de Ti, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando um pouco lá no início do versículo 14, no momento em que Jesus está contando essa parábola, ele havia sido convidado para estar na casa de alguém. E no capítulo 14, versículo 1, Lucas, ele diz o seguinte: Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Jesus estava na casa de alguém que fazia parte de um grupo que muito observava Jesus em tudo que ele fazia. E um desse grupo era o grupo dos fariseus. Então, os irmãos podem imaginar como Jesus estava se sentindo ali. Será que ele estava se sentindo realmente bem naquele ambiente? Será que ele estava em comunhão com aquelas pessoas que estavam ali? A primeira coisa que me veio à mente foi essa palavra, comunhão. E eu fui buscar o significado dessa palavra, porque quando um judeu ele convidava alguém para ir à sua casa, ou quando ele era convidado e ele entrava na casa de alguém, esse ato de você entrar na casa de alguém ou receber alguém significava que aquela pessoa estava em comunhão com aquela pessoa. Ela comungava de tudo aquilo que aquela pessoa era. E a palavra comunhão, ela tem vários significados, e eu quero colocar todos eles para que os irmãos entendam como foi difícil
para aquele fariseu e para aqueles fariseus que haviam sido convidados também, porque se era uma casa de fariseus, outros fariseus estavam ali, escribas estavam ali, todas aquelas pessoas que faziam parte daquela sociedade em que aquele homem participava, estava ali. Será que Jesus estava bem ali no meio de tanta gente que estava ali para observá-lo e a maioria deles para criticá-lo também? O que é comunhão? É a relação é a realização de algo em comum. Eles tinham algo em comum, os fariseus, os escribas. A gente não vê isso. A gente vê que era um grupo que vivia querendo confrontar Jesus, era um grupo que perseguia Jesus e num dado momento resolveu matar a Jesus. Os fariseus tinham esse propósito a respeito de Jesus num dado momento. No momento em que Jesus começou a curar no sábado, quando Jesus curou Lázaro, quando Jesus começou a confrontar diretamente esse grupo de pessoas, eles procuravam matar a Jesus, e eles foram chamados até de filhos do diabo, pelo próprio Jesus Cristo, porque eles eram mentirosos, porque eles agiam de uma forma, mas eles falavam de uma forma, mas agiam de outra, porque eles queriam em secreto matar a Jesus Cristo. Jesus sabia que era esse grupo que estava ali junto com ele. Comunhão também é sintonia de sentimentos, é modo de pensar, modo de agir, é identificar-se, é compatibilidade, é se combinar, é estar de acordo, é vínculo, é relacionamento. Jesus tinha entrado dentro daquela casa ali. Será que Jesus não queria um relacionamento com aqueles homens? Claro que queria. Jesus queria relacionar-se com toda uma sociedade, com todos os judeus. Ele veio para os seus, inclusive aqueles homens que faziam parte da religiosidade que estava naquele momento em vigor em Jerusalém. Esses homens, muitos deles, eles se converteram quando eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Muitos fariseus, muitos escribas, sacerdotes, eles se converteram a Cristo Jesus. Flávio Joséfo diz que o momento em que foi um momento de conversão assim muito grande entre os sacerdotes foi na hora da morte de Jesus, porque um grupo de sacerdotes estavam ali no templo e eles viram o véu se rasgar de alto a baixo. Naquele momento eles não tiveram dúvida de que era a mão de Deus rasgando aquele véu e mostrando para aqueles sacerdotes que o sacrifício, o único sacrifício, havia sido feito, e esse era do Filho de Deus. E muitos desses sacerdotes, vendo aquele momento do rasgar do véu, eles creram em Cristo Jesus como seu Salvador. Então esses homens, esse homem, melhor dizendo, chamou Jesus. Jesus foi lá para comungar. Jesus ele não foi à casa daquele homem por obrigação ou com outro sentimento que não fosse um sentimento de amor, de comunhão. Nós não podemos colocar em Jesus algo que não, Jesus foi, mas ele tinha as suas reservas. Não, ele queria a comunhão daquele lar, ele queria a comunhão daquelas pessoas, e aquele homem fariseu o convida. Qual foi? Mas qual foi a razão desse convite? Também não sei, porque alguns fariseus já criam em Cristo Jesus. A gente pode ver a história de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era mestre entre os judeus, e ele cria em Jesus Cristo, tanto que ele foi procurá-lo para saber, coisas do reino dos céus, e Jesus o ensinou que ele tinha que nascer de novo. E ali, no momento em que Jesus ele é morto, a gente vê mais uma vez Nicodemos indo lá e pedindo o corpo de Jesus junto com José de Arimateia. Então esse homem ele aceitou a Cristo como Filho de Deus, e ele entendeu que os milagres que Jesus fazia só podia fazer vindo de Deus. Então esse era o contexto. Jesus ele foi para uma casa onde ele queria comunhão com aquelas pessoas. Mas ali,
As pessoas estavam observando. E aconteceu algo naquela festa ali que mais uma vez provocou a ira desses homens. Jesus estava ali e um homem com uma doença, e o texto ele diz qual é essa doença. No versículo 2 diz assim: ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Eu fui pesquisar o que era essa característica desse homem. É chamada hidropsia, essa doença. Essa doença, ela alcançava alguns lugares do ser humano. Era o peito, era o estômago, poderia ser a perna, poderia ser os rins. Era um acúmulo de água que existia em uma parte do corpo desse homem, que causava-lhe uma doença. E estudando, os comentaristas dizem que era uma deformidade vista pelas pessoas. As pessoas podiam ver aquela doença. Então, não se sabe se era na cabeça, não se sabe se era no peito, se era no estômago, né? Às vezes a gente vê alguém com essa característica encefálica, quando a pessoa tem essa doença, o acúmulo na cabeça, e a pessoa fica com a cabeça muito grande por causa desse acúmulo de água. Então, a gente não sabe qual era o lugar aonde esse homem tinha essa hidropsia. Mas aí Jesus ele vai e pergunta àqueles homens: o que vocês acham? Eu devo curar esse homem? E Jesus começa a ensinar aquelas pessoas ali que o valor daquele homem era maior do que o sábado, que era diferente do conceito daquele que havia convidado ele, que era o fariseu. Eles diziam que no sábado ninguém poderia ser curado, qualquer outro dia da semana poderia ser curado. Teve até uma mulher que entrou numa sinagoga num dia de sábado, e essa mulher, ela tinha um problema nas costas, ela era corcunda. E aí quando ela veio ao encontro de Jesus, Jesus a curou, e um homem virou e falou antes: olha, vocês têm todos os dias da semana para serem curados, mas não vem no sábado não. Era a característica daquela religião. Eles achavam mais importante dias, meses, anos, dietas, luas, comemorações, do que o próprio ser humano. E Jesus Cristo passa a ensinar aquelas pessoas que estavam ali naquela casa que aquele homem era mais importante do que aquele dia. Uma outra coisa também que Jesus passou a observar naquela casa, que as pessoas procuravam os primeiros lugares para se assentar. E Jesus ele começa a contar uma parábola também a respeito desses primeiros lugares. Ora, quando você for convidado para a casa de alguém, não procure os primeiros lugares, procure os últimos lugares. Que aquela pessoa que te convidou, ela vai, se você é importante, ela vai chegar e falar: ô fulano, vem para cá, você está sentado aí, sente-se aqui perto de mim. Ô fulano, não dá para você sair e procurar um outro lugar? Então aquele que se assentou no primeiro lugar, ele vai ser o último. E ele ensina também naquele momento que aquele que se exaltar, ele será humilhado, e aquele que se humilhar, ele será exaltado. Ele aproveita várias coisas naquele momento ali para ensinar aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa. Mas aí ele chega ao momento da grande ceia. E um homem, no versículo 15, ele diz assim: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Esse homem, quando exclamou isso, nós devemos também entender por que ele exclamou isso e o que era o ensino daquela época. Os rabinos, eles ensinavam que haveria um tempo onde as pessoas que eram justas diante de Deus, que andavam em comunhão com Deus, que faziam a vontade de Deus, eles iriam desfrutar de um banquete nos céus, de uma ceia, aonde nesse banquete estariam Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Moisés, todas aquelas pessoas que foram importantes servos de Deus na Bíblia. Essas pessoas iam também tomar parte nesse banquete. Aí Jesus começa a ensinar algo espiritual naquela reunião. E ele fala, sobre um homem que dá um banquete. Quem é esse homem? Quem é esse Senhor que dá um banquete? É Deus que dá o banquete.
nessa ilustração aqui dessa parábola, esse homem que dá o banquete é Deus. E olha o que esse homem ele faz. O primeiro ensinamento que nós podemos ter aqui dessa parábola, versículo 16: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A gente pode ver então que quando esse convite é feito por Deus para aquele que quer ceiar no reino dos céus, para aquele que quer ceiar com Deus, para aquele que quer ter uma comunhão com Deus, esse convite é universal. Esse convite é para todos. Ele convida as pessoas para participarem desse momento tão importante que vai acontecer na eternidade, aonde nós vamos poder desfrutar com Deus uma comunhão eterna com Ele. E esse é o propósito de Deus. Deus, Ele não está, porque, olha, eu tenho visto tantos sermões sendo pregados, mas pouco se tem voltado para aquilo que é mais importante, a vida eterna. As pessoas estão mais querendo ouvir coisas que vão desfrutar aqui nesse mundo, mas as coisas desse mundo são muito passageiras, elas vão acabar, elas vão ter fim. Olha, eu me lembro de quando eu comprei meu primeiro carro, era a minha Brasília, né? Era uma Brasília bege, clarinha. Olha como é que eu gostava daquele carro, tinha verdadeira paixão aquele carro, lavava até ele no início, né? E olha que eu sou ruim de lavar carro a beça, mas eu tinha um cuidado com aquele carro, uma alegria, e ele era barulhento por dentro. Quem já teve uma Brasília sabe, porque o motor é dentro do carro, né? Por mais que tenha ali aquela parte traseira tapando, o barulho é ensurdecedor, mas eu gostava muito daquele carro. E eu fiquei assim, feliz da vida por ter conquistado o meu primeiro carro. Demorou muito tempo, eu, bom motorista que sou, bati com o carro, e aí o carro quase que partiu no meio. Eu acertei a cabeça quase que no vidro, né? Naquela base do vidro. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Eu acertei também com o peito no volante. Naquela época não se usava o cinto de segurança, né? Quando se usava também o cinto de segurança, sujava a nossa roupa toda, porque quase a gente não usava, né? E aí sujava a roupa toda. E eu bati com aquele carro ficou todo retorcido. Eu vendi ele como se fosse peças para serem negociadas, porque o carro não deu mais jeito, ele entortou na hora da batida. Deus me salvou. E aí eu, muito chateado, depois de um tempo tive a oportunidade de comprar um outro carro, um Corcel 2 que meu pai tinha, carro lindo, lindo, lindo. E eu comecei a usar aquele carro e as pessoas falaram assim: gente, você foi abençoado, saiu daquele carro, foi para um carro melhor ainda e tal. Eu usando aquele carro, fui usando, mas o que aconteceu? Não tinha garagem, o tempo foi corroendo aquele carro, corroendo. Aí o que aconteceu? Na hora de vender aquele carro, eu vendi aquele carro por 2 armários de cozinha que tinha embaixo, né, da onde havia a pia. Eu combinei com a pessoa para fazer aqueles 2 armários, troquei por 2 armários de cozinha, para vocês verem como é que as coisas foram definhando, né? E assim as coisas do mundo, são passageiras. A nossa vida é uma vida passageira. As coisas acabam. Quantas fortunas elas deixam de existir? Quantas pessoas perdem tudo? Olha, faz uma pesquisa na internet daquelas pessoas que ganharam na loteria grandes fortunas. Elas eram pobres e ganharam grandes fortunas. 70% delas já perderam toda a fortuna, porque não souberam como gastar, passaram de maneira inconveniente, e aí hoje voltam a ter uma vida de pobreza. Tem gente que está até endividada, né? Saíram da riqueza para a pobreza, melhor dizendo, da pobreza para a riqueza, da riqueza para a pobreza, porque tudo aquilo não foi suficiente para dar base à vida
dessas pessoas, porque são passageiras essas coisas. Mas o convite da comunhão é para todos e o convite é para a eternidade. Em segundo lugar, o convite da comunhão é um convite que está totalmente pronto. Nós não precisamos fazer nada para entrarmos, ou entrarmos com nada para entrarmos nesse grande banquete. Versículo 17 diz assim: a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Nós não precisamos fazer nada pela ceia que já está pronta por Deus. Nós não precisamos fazer nada para alcançar o reino de Deus ou para conseguir, algum mérito para fazer parte desse reino. Nós precisamos apenas aceitar o convite. É isso que Jesus está falando para aqueles homens. Olha, é algo tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil para o ser humano aceitar o convite que vem de Deus. E olha que a gente aceita convite para tantas coisas nesse mundo, né? Às vezes a gente aceita convites que depois a gente chega num certo lugar e a gente fala assim: que decepção, antes eu não tivesse vindo, que perda de tempo, não valeu a pena. Mas agora o convite que Deus faz é um convite no qual não falta nada. Ele providenciou tudo. É Ele que trabalhou por tudo. Nós não trabalhamos por nada. Nós só vamos ter o privilégio de sermos convidados. Só isso. E esse convite está aberto novamente para todos. E o banquete está totalmente pronto. Totalmente pronto. É como se fosse um convite. Melhor, como se fosse um presente, esse convite. Porque não é nós que presenteamos a Deus com alguma coisa, é Ele que nos presenteia com esse convite. A Cristina, ela gostava muito de comemorar os nossos aniversários. Depois da pandemia, a gente ficou um pouco mais devagar, né? Porque paramos de comemorar o aniversário da forma que comemorávamos, com muita gente. Agora, né, estamos comemorando assim, pouca gente, pouquinha coisa que a gente faz. Às vezes a gente faz até entre nós mesmos ali e faz o vídeo chamada com alguns parentes. Mas a Cristina gostava sempre de dar uma lembrancinha para quem fosse no nosso aniversário. Olha, às vezes a gente é convidado para ir em algum lugar e as pessoas falam assim: mas tem que levar alguma coisinha, tá? Um pratinho disso, um pratinho daquilo. No convite de Deus, nós não precisamos fazer nada, porque tudo está pronto. Mas aí, Jesus ele ensina algo, que por mais que esse convite seja perfeito, tudo está pronto, é Deus que está fazendo, e Ele tem condição de nos dar sempre o melhor, também é isso, tá? O que acontece no versículo 18? Olha o que acontece. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. O que é isso? Eles começaram a dar desculpas para não ir ao convite. Aqui, o primeiro, ele começa dizendo que comprou um campo, o segundo uma junta de bois, o terceiro casou-se. E eles rejeitam o convite. E olha quantas vezes nós damos desculpa para estarmos na comunhão do Senhor. Nós temos desculpa para tudo quando é para Deus, mas agora quando é para as outras coisas nós temos muito tempo. Infelizmente nós somos assim. Deus ele nos chama para algo e a gente fala assim: não vou poder porque eu estou com isso e aquilo. A gente arruma uma dor de cabeça, a gente arruma uma desculpa de que a gente está cansado.
mas agora para as outras coisas que são um entretenimento para nós, que são coisas que vão nos agradar, nós estamos expostos. Meu pai, ele sempre me chamava a atenção nisso. Ele, quando a gente tinha um compromisso, quando eu era garoto, tá? Quando a gente tinha um compromisso e a gente tinha que sair cedo, por exemplo, para ir para a igreja, ele ia lá, me acordava e falava: hora de ir para a igreja. E eu ficava naquela, né, sono e tal, aquele bode do sono, né, em cima da gente, né, aquele bodão. Eu ficava, não, tal, uma dificuldade para levantar. Ah, mas no dia que era de passeio, eu era o primeiro, já estava animadinho, tomando banho. Aí ele falava para mim: tá vendo? Você tem que aprender. Quando eu te chamo para as coisas de Deus, você não está pronto para ir. Mas agora para as coisas que você quer e aquilo que agrada a Deus. Isso ficava na minha mente, me incomodando. Eu desde garoto ouvindo isso. E olha, irmãos, isso me chama muito a atenção, né? Olha, nós temos tanto tempo para fazermos as nossas coisas. Nós temos uma semana toda, às vezes, para buscarmos os nossos afazeres. Quem nos dá os afazeres é Deus. Quem nos dá o nosso emprego é Deus. Quem nos dá a nossa saúde é Deus. Quem nos dá a condição de nós irmos, chegarmos lá e almoçarmos lá no lugar onde nós vamos trabalhar é Deus. Tudo é Deus. Mas na hora de nós procurarmos uma comunhão do culto, procurarmos um momento de adoração, que é necessário, como eu falei, não para Deus, mas para nós. Eu não sei se eu falei agora na mensagem de hoje ou se eu falei de manhã, mas eu me lembro que eu falei isso no dia de hoje, tá? Esse momento de adoração, ele não é necessário para Deus, não. Deus é Deus. Deus não precisa da nossa adoração para Ele continuar sendo Deus. Havia uma cultura nos deuses lá da Grécia, de que se você não se lembrasse da adoração a esse Deus ia se enfraquecendo. Com Deus não acontece nada disso, não. Nós é que vamos nos enfraquecendo. É isso que acontece com a nossa vida espiritual. É isso que acontece com a nossa vida. Nós não temos base para segurar as coisas que possam acontecer na nossa vida. Nós não temos força para sustentar as coisas pesadas que vêm sobre nós. E muitas vezes nós somos necessários no seio daquela família como base espiritual, irmãos. É nós que precisamos estar aqui na igreja para orarmos a Deus, porque o intercessor daquela família é você. Para para pensar nisso. Espera aí, eu quero assumir o sacerdócio da minha família. Olha, se cada um de nós pensasse dessa forma, nenhum sacerdote dessa igreja faltaria um programa de oração, um culto de oração. E olha, nós temos tanta falha nesses momentos de oração. Poucas pessoas vêm no culto. No culto da manhã, quantas poucas pessoas vêm para se preparar com relação à palavra de Deus, se alimentar. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas. E como é que está a nossa alma? Nós estamos na comunhão de Deus, nós temos a mesma entendimento com Deus, nós temos a mesma mente de Deus, nós sabemos exatamente como Ele é. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos que procurar conhecer a Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz, para que nós busquemos cada vez mais. E isso vai trazer força à nossa vida espiritual. Não só a nossa vida espiritual, não, irmãos. Nossa vida secular também, porque não dá para dividi-la. Não dá. Nós somos um só, tanto aqui na igreja quanto lá fora, nesse mundo. Mas o que acontece aqui, nesse convite? As pessoas davam desculpas. E a quantas pessoas a gente faz o convite? Vem para o Senhor. Abra o
teu coração para Jesus. Entregue a tua vida a Deus. E as pessoas falam: mas eu não tenho tempo. Eu vou ter que mudar primeiro para poder aceitar esse convite. Eu trabalho. Eu não estou conseguindo administrar a minha vida para dar esse tempo a Deus, aonde o tempo de Deus, ele precisa ser maior na nossa vida. Porque na Bíblia, o tempo de Deus é o tempo todo. É o tempo todo. Porque quando Paulo ensina a igreja, ele diz assim: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então o tempo todo nós somos de Deus. O tempo todo nós fazemos para Deus. E nós somos de Deus. Esse momento de adoração só culmina num momento de celebração. Mas quantos chegam e falam assim: eu não tenho tempo, não dá, esse convite não é para mim, eu não tenho condição. Sim, vamos para outra parte do convite. Esse convite, ele é dado às pessoas, e as pessoas dão desculpa, mas ele alcançará aqueles que são mais necessitados. Versículo 21, diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Na representação dessas pessoas, essas pessoas eram os marginalizados pela sociedade. E quantas vezes a gente fala para pessoas esclarecidas a respeito do Evangelho, elas entendem aquilo como algo de muito valor, mas elas recusam o convite de Deus. Mas você vai a uma pessoa que ela está vivendo um momento de miserabilidade espiritual, você fala do amor de Deus para essa pessoa um manco, é um aleijado espiritual, essa pessoa é um necessitado, essa pessoa fala: ele é a minha esperança, esse convite é um privilégio para mim, eu sou necessitado. Quando vem esse convite de Deus para um banquete de Deus, para as bodas, para a grande ceia, esse convite é para toda a humanidade, porque toda a humanidade precisa de Deus. É porque o ser humano não entende isso. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus há um grande vazio na nossa vida. Nós fomos criados para Deus, a Bíblia nos diz isso. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Se você não encontra Deus na sua vida não tem significado nenhum. Só nas mãos de Deus é que nós encontramos o verdadeiro significado de ter nascido, de termos sido criados por Ele mesmo, porque é Ele que nos conhece, é Ele que vai, como eu falei de manhã, suprir as nossas necessidades, porque tudo aquilo que precisamos na nossa vida está em Deus. E aí esse convite, ele vai àqueles que são mais necessitados. Olha, eu sou um eterno necessitado de Deus, necessito de Deus para tudo nesse mundo, irmãos. E eu gosto de ser dependente de Deus. E é tão bom quando você entende que você precisa ser dependente dele, irmãos. Isso daí não é fraqueza, muito pelo contrário, isso é encontrar forças. Porque quando nós nos colocamos dependentes de Deus, quem supre, quem nos dá força é o próprio Deus. E a palavra de Deus nos ensina dessa forma. E em penúltimo lugar,
nós vemos que Deus, Ele quer, no seu convite, a casa cheia. Versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Olha, Deus, Ele quer encher a casa dele, Ele quer encher o reino dos céus. E quando esse servo volta, ele fala uma frase, ele diz assim: depois lhes disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Olha, o maravilhoso desse convite é que enquanto nós tivermos vida, ainda há oportunidade para entrar nesse lugar, para fazer parte desse banquete, algo que vai ser para toda a eternidade. Não vai ser um dia só de festa, não. Olha, eu faço parte de uma família onde meus irmãos gostam muito de festa. Quase todo final de semana tem alguma coisa para eles comemorarem. Eu nunca vi povo para gostar tanto de festa. Eu entro no Facebook, a Cristiana fala assim: amor, você não vai acreditar, eles estão em tal lugar assim, comemorando não sei o quê. Aí vai ver, está comemorando alguma coisa. Eles procuram alguma coisa para comemorar. Comemoram o tempo todo. E eles são animados, eles gostam da casa cheia mesmo. Na época do final da pandemia, não tinha quase acabado a pandemia, pessoal, vai liberar o uso de máscara. E estava prometendo que ia liberar. Naquele dia, no Natal daquele ano, tinham mais de 35 pessoas numa foto que a gente contou, fora as crianças que estavam em um outro lugar da casa. Cara, eles queriam casa cheia. E Deus, Ele é um Deus assim, um Deus de alegria, um Deus de casa cheia. Quer que todos nós estejamos lá, diante dEle, diante desse banquete. Ele quer que todos entrem, não quer que ninguém se perca, nenhum se quer, a palavra diz isso. E o convite está sempre aberto, dizendo: vem, as bodas estão prontas, a festa está pronta, aceite o convite. Mas ele finaliza de uma forma muito triste, porque para aqueles que não aceitam o convite, essas pessoas, elas não entrarão nas bodas, não entrarão na grande ceia, porque diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Não adianta, quando chegarmos no último dia, onde estivermos diante do Senhor, nós falarmos assim para Ele: Senhor, eu quero entrar na comunhão, eu quero participar da tua comunhão. Ele vai falar para você: mas eu já podia ter tido a comunhão contigo já há muito tempo. Várias vezes eu te busquei, várias vezes eu te convidei. Quantas vezes eu te ofereci o convite? Meu convite estava no meu filho, no meu servo Jesus Cristo, que te convidou. Meu convite estava nos servos que falavam do meu servo Jesus Cristo, que pregavam a mensagem do Evangelho, mas você nunca aceitou. E agora você vai querer entrar na minha ceia? Eu não posso. Eu não posso descumprir com a minha palavra. Isso aqui é a palavra de Deus. Está o convite aberto. O convite está aberto até o último momento. Acabou o último momento de vida, o convite está encerrado. E aí aqueles que aceitaram a Cristo, que se identificaram com Deus, que buscaram uma comunhão, que fizeram uma aliança com Deus, esses estarão na eternidade banqueteando com o próprio Deus. Como será a tua eternidade? Essa é a pergunta. Abre o teu coração para Jesus, porque Ele convida para que você aceite a Ele como seu Salvador, e assim você tome parte nessa grande ceia, que será no dia em que o Senhor há de receber aqueles que estão em comunhão com Ele.
Essa comunhão precisa começar aqui. Esse convite precisa ser aceito aqui, para que ele esteja ecoando na eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Logo após nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Quero fazer um apelo aos irmãos que estejam no culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira é muito importante, irmãos. É um culto de oração. Mas eu oro em casa. Irmãos, a igreja precisa orar reunida na igreja também. A igreja precisa aprender da palavra de Deus também na igreja. A igreja, ela foi chamada para esse mundo para viver em comunhão. Nós não vamos conseguir nos fortalecer como igreja se não houver comunhão na oração, comunhão no estudo da palavra. Se não houver propósito no coração dos irmãos, nós não vamos crescer. Isso vai ser culpa de quem? É culpa de quem? Do Espírito Santo de Deus, que é Ele que dá o crescimento. A culpa vai ser nossa, mas nós temos que colaborar para que o Espírito de Deus, Ele faça a obra no seio da igreja. Olhe para você mesmo, irmão, nesse momento. Não olhe para outra pessoa do lado, não. Olhe para você. Você precisa de um compromisso com Deus. Se você não tem vindo à igreja, foi como eu falei, olha, a sua vida espiritual é responsabilidade sua. O que acontece dentro da sua família pode ser melhorado com a sua intercessão, com a sua vida espiritual. O que acontece aqui dentro da igreja é de responsabilidade não só do pastor, mas de toda a igreja. Queremos ver a igreja crescer, queremos ver a obra de Deus crescer, ou não queremos, não vamos cantar, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Nós cantamos no início do culto, música muito bonita, mas uma música muito mentirosa, se nós não nos propormos a ser servos de Deus e trabalhadores na obra. Vamos pensar nisso, irmãos. Eu tenho visto os cultos de quarta-feira tão pequenos, um grupo bem reduzido de irmãos. Está fazendo frio. Irmãos, não fala isso não. Está fazendo frio, a gente vai para a festa. Está fazendo frio, a gente sai, procura até a região mais fria ainda para ver o frio naquela região. Então não vamos colocar desculpas, não. Se queremos ver a obra de Deus crescer, eu preciso estar aqui e me colocando à disposição para que a obra de Deus cresça. Igreja que ora é igreja poderosa. Não é orar, não é colocando só no grupo do WhatsApp, não, irmãos. É orarmos juntos. A igreja precisa caminhar junta. Precisamos entender isso, tá? Eu estou chamando aqui a atenção da igreja, no culto ainda da internet, para você também que é crente, você que não está indo à igreja. Você precisa estar na igreja. Você precisa estar orando com a sua igreja. Você precisa estar colaborando com a obra do Senhor. Que às vezes a gente coloca desculpa que a obra do Senhor não está andando, mas o que eu tenho feito? A gente tem que pensar nisso. Eu me lembro que Marcos, uma vez, ele virou para mim e falou assim: pastor, fiz um propósito hoje de me dedicar à obra do Senhor. Marcos, nunca mais ele deixou o banco dele vazio. Não é verdade, Marcos? Eu acompanhei desde quando você tomou esse propósito no seu coração. Isso tem que ser individual. Isso tem que ser eu que tenho que fazer isso, porque o pastor não vai tomar essa decisão por você. Ninguém vai tomar essa decisão por você. E olha, quantas coisas a gente recebe de Deus, já tenho falado isso. Quantas ferramentas Ele nos dá. Ele nos dá os dons, nos dá os talentos para que nós usemos para a edificação da igreja. Eu tenho pregado isso aqui na igreja. Mas, irmãos, eu também tenho me incomodado ao ver que muitos irmãos não estão aqui na igreja. Por que não estão? Qual é a desculpa? Que às vezes a gente prega esse sermão voltado para aquele que ainda não abriu o seu coração para Jesus. Mas esse sermão está aqui, uma responsabilidade também para os servos de Deus. Eu preciso anunciar o Evangelho, precisam trabalhar na obra do Senhor. Vamos nos dedicar à obra, vamos apoiar a igreja, para que a igreja cresça, se fortaleça, para que outras pessoas entrem no reino de Deus. Vamos louvar ao nosso Deus.
Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus, o meu amado é o mais belo entre
meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Nós vamos estar entoando o último louvor. Logo após nós estaremos impetrando a bênção apostólica e eu vou estar esperando os irmãos ali à porta para cumprimentar os irmãos. Que Deus dê uma semana abençoada para todos nós e que nós possamos estar buscando sempre a presença do Senhor e aprendermos com essa mensagem, buscar a comunhão de Deus em nossa vida, em todos os momentos. Nós possamos estar sempre perto do Senhor, que esse é o melhor lugar aonde nós devemos estar, perto de Deus. Aleluia. Nós vamos estar louvando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, eu não sei muito bem esse último cântico, eu vou deixar com os irmãos aqui do Celebrar, eu vou impetrar a bênção apostólica e já vou indo à porta para estar recebendo os irmãos logo após. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo seja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente o Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje eu tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estenda minhas mãos e vendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje eu tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego, vou com Cristo até o fim. Não vivo
abençoada pelo Senhor. Amém.